Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela manifestação de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja, pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes. Abençoa, Senhor, os que estão sempre conosco, os nossos ouvintes na cidade, no interior. Abençoa, meu Senhor, os nossos ajudadores, guarda o teu povo. Manifesta, Senhor, a tua graça e a tua glória na vida de cada um, no coração dos teus servos, em seus lares, ó Deus, e nas igrejas onde eles se reúnem para te adorar. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento. O nosso desejo desde o início do nosso trabalho foi trazer mensagens da Palavra de Deus, contribuir com a edificação da igreja, e as coisas mudaram muito nesses 33 anos que nós estamos no ar, mas mesmo assim nos mantemos. A palavra de Deus não muda, o nosso Deus não muda, a sua igreja pode sim desenvolver, crescer, utilizar tecnologias sem mudar a noção e a visão dos valores nem das verdades eternas. Então, tratando das verdades eternas, vamos falar hoje da Arca do Concerto. Na segunda-feira passada, nós falamos da Arca do Concerto sendo levada num carro de boi, um carro novo, feito de encomenda pelo próprio rei. Era um fruto da ignorância de muitos anos de descuido com a lei, com a palavra de Deus, com o tratar das coisas de Deus, e eles estavam fazendo tudo muito bonito, mas não de acordo com a instrução divina. E houve um incidente, morreu pessoas, houve o chororô, houve tristeza. Começaram todos muito felizes, tudo muito bem, tudo alegria total, e terminou em frustração. Hoje nós vamos falar da maneira correta de lidar com a arca, a maneira correta de tratar as coisas de Deus. O nosso texto é o mesmo livro, primeiro livro de Crônicas. Nós falamos lá no capítulo 13 e agora no capítulo 15. Então vamos ler a palavra e vamos aprender juntos. Primeiro Crônicas, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4 e vamos ler de 26 a 30. Aliás, 26 a 28. Fez também casa para si na cidade de Davi e preparou lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. Versículo 26. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo, ao sonido de buzinas, com trombetas, com símbolos, fazendo sonido com alaudes e com harpas. Querido Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, suplicamos pelos nossos irmãos. Abençoe e guarda o Teu povo, toma em Tuas santas mãos cada vida, Senhor.
Deus Todo-Poderoso, ouve, Senhor, a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós temos na palavra de Deus todas as instruções para o nosso louvor, todas as instruções para o nosso culto, todas as instruções para a pregação da palavra de Deus, a ministração nas escolas bíblicas dominicais, a conversação com os nossos amigos e conhecidos. Nós temos todas as informações necessárias para desenvolver um trabalho e fazer tudo que glorifique a Deus e ajude as pessoas. A Arca da Aliança do Senhor era um documento, era um instrumento. A arca em si era, digamos, um móvel. Este móvel tinha utilidade, se torna um instrumento. E dentro desta arca tinha os símbolos do poder de Deus, utilizado na grande travessia do Egito a Israel. Do Egito à terra dos cananeus, atual Israel. E dentro da arca tinha o cajado de Moisés, significando que Deus é quem levanta lideranças. Dentro da arca estavam as pedras da lei, as tábuas da lei, mostrando que a palavra de Deus tem a primazia. E dentro da arca estava uma amostra do maná que Deus fez Israel se servir durante os 40 anos do deserto e ainda no primeiro ano na terra dos cananeus, em Canaã, atual Israel. Resultado: a arca era um documento. Cerca de 500 anos, 550, 600 anos, o máximo antes de Davi reinar, começou a história de Moisés com Israel e a arca. Agora, esta arca tinha passado por várias situações, tinha estado em Siló durante muito tempo, mas Israel estava em crise. Uma crise moral, espiritual, sacerdotal, uma crise de identidade. E lá em Siló, o sacerdote Eli, que foi um grande homem de Deus, um homem especial, tinha filhos imprestáveis. Os filhos não serviam, desgraçaram a vida paterna e também o sacerdócio do pai e o deles, sendo assim fulminados. Antes disto, eles tinham atendido à vontade do povo e tinham levado a arca para um campo de batalha como um amuleto. A arca não tinha esta finalidade. A arca não tinha finalidade de amuleto. A arca era um testemunho de Deus, da presença de Deus, da ação de Deus, um documento. A arca foi tomada pelos inimigos. O sacerdote Eli e os filhos morreram. Na sequência vem o grande juizado de Samuel, uma grandeza espiritual. Israel começa a se encontrar no sentido espiritual, mas não tinha a liderança unificada. Não existia a liderança unificada, a capital, onde se reunissem, onde tomassem decisões conjuntas. O Eli administrou em Siló, Samuel administrou em Ramá, e a ausência da liderança única fez o povo suplicar, pedir um rei. Deus fala com Samuel, autoriza, Samuel unge o Saul.
O Saul entra em guerra com vários povos, várias nações e é morto na guerra. Volta a estaca zero, o povo perde a liderança. Davi começa a reinar em Hebrom. E só depois da morte de Saul, 40 anos de reinado, é que o Saul, ou melhor, o Davi começa a reinar. E o reino está novamente dividido. Uma parte com o Davi e uma parte com os herdeiros e os generais do Saul. O resultado, a arca estava longe, a aliança estava sendo desobedecida, o povo estava sem identidade e Davi sentiu necessidade. Quando foi ungido rei sobre todo Israel, sentiu a necessidade. E nesta necessidade conquista a fortaleza dos Jebuseus, que era a antiga cidade de Salém, transformada numa fortaleza militar pelos Jebuseus. Davi conquista a cidade, dedica a cidade, consagra a cidade para Deus e resolve colocar a arca ali. Vai fazer o traslado da arca, mas como estavam sem as instruções, o rei fez como lhe pareceu correto. Encomendou um carro exclusivo. Era um carro exclusivo para aquela finalidade. Foi uma escolha do rei. Ele precisava fazer, queria fazer, mas não houve o resultado esperado, porque os bois tropeçaram. O carro de boi, puxado pelos animais, tropeçaram. Alguém foi ajudar e terminou criando uma ruptura e houve morte. O clima ficou de tristeza. A festa virou tragédia. E, na sequência, nós temos 3 meses de espera para este novo episódio, quando Davi consulta as escrituras, os sacerdotes, os levitas, descobre a maneira correta de transportar a arca do lugar que ela estava para a cidade de Davi. Então, ele tinha preparado um espaço exclusivo para a arca. Ele tinha feito uma casa para si, fez o espaço para a arca, claro, exclusivo, longe de casas, longe de tudo, para ficar exclusivo, uma espécie de santuário improvisado, e foram fazer o traslado, trazer a arca para o seu lugar. E Davi, agora consciente, instruído, preparado, diz: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Porque Deus escolheu os levitas. Deus elegeu os levitas para levarem a arca e para servirem ao Senhor e ao seu povo eternamente. Consciência, conscientização, orientação que Deus havia dado e muitos haviam negligenciado. E Davi ajuntou todo o povo em Jerusalém. Todo o povo aqui, as pessoas que tinham autoridade em seus clãs, em suas tribos, os sacerdotes, os levitas, os mestres, os juízes. E ele juntou este povo, fez um grande cortejo para levar a arca para o lugar que estava preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas.
os sacerdotes e os levitas. Agora ninguém fala mais em carruagem de luxo, ninguém fala mais em carro real, ninguém fala mais em pompa real. É a tradição, a instrução. Seria bom se os modernos nocivos de hoje voltassem. Ninguém volta ao passado, mas volta aos princípios. Agora, está tudo preparado. Tudo preparado. E no versículo 26, nós vemos, sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos. É melhor sacrificar novilhos conforme a instrução de Deus do que haver morte. É melhor sacrificar cordeiros. Sacrificaram também 7 carneiros. Era a instrução. Os mundanos, os perversos, os filhos do mundo, os filhos das trevas, dizem que 7 é a conta do mentiroso. 7 nas Escrituras é o número da perfeição. 7 cordeiros. Sacrifício agradável ao Senhor. 7 novilhos. Sacrifício perfeito da nação, que se reestruturava e se reconciliava com Deus, valorizando os princípios, levando a palavra, a arca do testemunho, a arca do concerto, anunciando que o Senhor continuava sendo o Rei de Israel, o Deus de Israel, a força de Israel, a razão de Israel, se unir e existir e persistir e continuar, porque Deus havia prometido ao próprio rei que eles teriam a continuidade como uma dinastia eterna, e é desta dinastia que nós temos o Rei Jesus, o Rei eterno, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É desta dinastia davídica. E então, meus amados, Davi ia vestido com um roupão de linho fino, uma veste real. E os levitas também, todos vestidos conforme as instruções da palavra de Deus. Os chefes que levavam a arca dos concertos, os cantores, e Davi também levava sobre si um éfode de linho, que era um instrumento de consultar a vontade divina. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo. Agora não tem mais frustração. Quando se obedece, não há frustração. Quando se guarda os princípios, não tem frustração. Quando se faz as coisas mediante a instrução divina, não tem tristeza, não tem frustração. Na tentativa de levar a arca, no capítulo 13, a frustração, a tristeza, a morte. Neste contexto, o júbilo, a felicidade, a alegria, porque haviam voltado aos princípios. Quem pode levar a arca? Os levitas. Quem administra o sacrifício? Os sacerdotes, filhos de Arão. Quando a nação estava sem estes princípios, cada um fazia o que queria. Nos diz isto no livro de Juízes. A Bíblia diz: cada um fazia o que queria, como bem parecia aos seus olhos. Mas agora a nação está unificada.
Davi reina sobre todo Israel. A arca do concerto do Senhor foi levada para a cidade de Davi, a cidade do grande rei. E Deus operou de forma gloriosa. Aquela arca permaneceu naquele lugar até que o templo fosse inaugurado, já na administração do filho de Davi, o Salomão. E a arca foi introduzida no templo, e dali só saiu de uma forma criminosa e brutal na destruição do templo por Babilônia em 586. Então, meus amados, a instrução divina era que os sacerdotes e os levitas tratassem das coisas santas. Não envolvia luxo real, não envolvia carruagens reais, não envolvia nenhuma novidade ou ideia brilhante de quem quer que fosse, mas a instrução divina deveria ser preservada, guardada, observada e preservada. Então, meus queridos, é a palavra do Senhor para a nossa instrução. Davi continuou servindo a Deus. Teve problemas como todos os humanos, problema administrativo, problema familiar, problemas de várias naturezas, até por precipitação. Mas a arca estava no lugar. A comunhão estava patente. Ali era o documento da comunhão daquele povo com o Senhor, povo que Deus tirou com mão forte, com o braço estendido, trouxe para a terra prometida, deu a sua garantia, a sua presença. 40 anos de deserto e até os dias de Davi, 1.500 anos aproximado após o êxodo, a palavra permanece. Era a mesma instrução. O que Davi escreveu, Deus fez valer. Deus validou. Portanto, meus queridos, que nós possamos guardar a palavra santa em nossas vidas, em nossos corações, tendo este conceito: a verdade santa é imutável, como o Deus santo é imutável. Vamos orar pela igreja, apresentar o memorial da oração. O nosso Senhor, que nos deu a graça para fazer a sua obra, espera que a gente seja grato. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pela tua grandeza, pela tua proteção. Suplicamos pela tua igreja. Abençoa toda a tua igreja na cidade, no interior, em todo o Brasil, em todas as nações. Guarda a tua igreja, opera poderosamente, nos ajuda a cada dia, nos ensina a te servir com mais amor. Deus fiel, Senhor da glória, abençoa os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, os nossos amigos, dá entendimento da graça
aos que ouvem, Senhor, e ainda não têm uma decisão, ainda não te servem, não te seguem, ainda não congregam. Ó Deus, dá graça, dá disposição e direção para buscarem a tua presença e a igreja onde possam te louvar. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.